A verdade é simples, mas quase ninguém quer ouvir. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai aparecer e resolver sua vida. E se você continuar esperando que algo mude lá fora, sem mudar o que existe dentro de você, vai continuar preso no mesmo lugar. O mundo não recompensa o desleixo, a confusão e o descontrole. O mundo responde ao seu nível de ordem interior. E é por isso que quando você começa a cuidar de si, algo muda. Não fora, mas dentro. E é esse movimento interno que faz o universo inteiro parecer se reorganizar. Cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência, é clareza, é escolher ser o centro de gravidade da própria vida, e não o satélite das vontades alheias. Se você chegou até aqui, é porque em algum ponto da sua jornada sentiu que estava se perdendo de si mesmo. E talvez esteja cansado de tentar agradar, cansado de tentar entender, cansado de esperar. Mas o estoicismo nos ensina algo que muda tudo. Nada floresce no caos. Se você quer que a vida mude, precisa cuidar da semente, e a semente é você. Se esse vídeo já te tocou de alguma forma, deixe um sim nos comentários e curta este conteúdo, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada que você estava esperando. A vida cobra caro de quem se esquece de si. Você pode ser bom, esforçado, generoso, mas se não cuidar do que te sustenta, tudo desaba. Quantas vezes você se pegou ajudando os outros enquanto sentia que estava se esgotando por dentro? Quantas vezes tentou manter tudo funcionando menos você mesmo? O estoicismo nos lembra: aquele que não governa a si mesmo é escravo do acaso, e o acaso é cruel. Cuidar de si não é luxo, é o que te mantém de pé. É o que te dá força para não reagir com desespero quando algo dá errado. É o que te dá clareza para decidir o que realmente importa. Porque quando você está emocionalmente e mentalmente desorganizado, qualquer coisa te derruba. Mas quando você começa a se cuidar, as tempestades continuam vindo. Só que agora, você está firme. Cuidar de si é o início da liberdade. Os estoicos falavam constantemente sobre a ataraxia, um estado de serenidade que não depende das circunstâncias. Eles sabiam que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em não ser controlado por ele. Quando você se cuida, o primeiro benefício não é físico, é mental. Você começa a pensar com mais clareza, a perceber o que é realmente problema e o que é apenas ruído. As pessoas que vivem no caos mental se tornam reativas. Elas se irritam fácil, se frustram fácil, se distraem fácil. E é por isso que não avançam. Cuidar de si é aprender a acalmar a mente, a se ouvir antes de reagir. É perceber que não é preciso responder tudo, provar tudo, lutar com tudo. Às vezes, o maior ato de força é o silêncio. Quando você acalma a mente, as respostas aparecem. Os caminhos se abrem. E é aí que as coisas boas começam a surgir. Não por mágica, mas porque agora você consegue vê-las. Cuidar de si também é cuidar do corpo. E o estoicismo sempre valorizou isso. Marco Aurélio dizia que o corpo é o instrumento da alma. E se ele estiver enfraquecido, a mente perde o vigor. Quando você se alimenta mal, dorme mal, se trata mal, isso transparece em tudo. No humor, na paciência, na energia. Não há sabedoria que sobreviva ao cansaço crônico. Não há clareza em quem vive intoxicado por descuido. Por isso, cuidar do corpo é um ato espiritual. Cada treino, cada refeição melhor, cada hora de sono é uma forma de dizer: eu me respeito. Eu quero estar inteiro para viver. E quando o corpo começa a responder, quando você se sente mais leve, mais presente, o mundo parece responder junto. As pessoas te olham diferente. As oportunidades aparecem. Porque há uma energia de quem está bem, e essa energia é percebida. As pessoas te tratam como você se trata. Se você vive se colocando em último lugar, é exatamente onde o mundo vai te deixar. Quando você começa a cuidar de si, muda a vibração, o olhar, o tom de voz. Você se posiciona diferente, e o mundo sente isso. Não é arrogância, é dignidade. É dizer: eu mereço paz.
É não aceitar migalhas emocionais, promessas vazias ou relacionamentos que drenam. Quando você se cuida, o que muda não é o universo, é a sua permissão. Você passa a se sentir digno do que é bom. Passa a enxergar possibilidades que antes estavam ali, mas que você ignorava porque não acreditava ser merecedor. Cuidar de si muda o que você atrai, porque muda o que você escolhe. Quem vive cansado, desmotivado, inseguro, aceita qualquer coisa. Mas quem se cuida, quem se respeita, começa a dizer não. E cada não abre espaço para um sim mais autêntico. As coisas boas sempre estiveram lá. Elas só não tinham onde pousar. Muita gente tem medo da solidão, mas o estoico vê nela um campo fértil. É no silêncio que você se escuta. É na solidão que você entende quem é, sem o barulho dos outros. Quando você começa a se cuidar, naturalmente se afasta de certas pessoas, hábitos e conversas. E esse afastamento não é isolamento, é limpeza. Você não pode curar a mente se continua cercado de ruído. Não pode se reconstruir se vive tentando agradar quem não te respeita. O autocuidado exige coragem. A coragem de se afastar do que te faz mal, mesmo que doa. E quanto mais você se distancia do que é superficial, mais se aproxima do essencial. Cuidar de si exige disciplina. E a disciplina é o cerne do estoicismo. Não há progresso sem esforço. Não há serenidade sem constância. Você não precisa sentir vontade para fazer o que precisa ser feito. Os estoicos repetiam: agir de acordo com a razão, não com as emoções. E é exatamente isso. Cuidar de si não é sobre esperar o momento certo. É sobre criar o momento certo. A cada dia que você escolhe não se abandonar, você está reescrevendo sua história. A disciplina é o autocuidado em movimento. E quando você pratica isso por tempo suficiente, o caos perde força. Cuidar de si não é só se alimentar melhor ou dormir bem. É se observar, entender o que te fere, o que te eleva, o que te faz perder o controle. O estoicismo é, antes de tudo, autoconhecimento. É olhar para dentro e se perguntar: o que está sob meu controle agora? E focar apenas nisso. O autocuidado começa quando você para de desperdiçar energia tentando mudar o que não depende de você. A maior parte do sofrimento vem dessa ilusão. Quando você aprende a soltar o que não controla, ganha paz. E essa paz é o terreno onde o bem floresce. Cuidar de si não é uma transformação repentina. É um processo de pequenos passos. É levantar mais cedo, beber água, dizer não ao que te atrasa, desligar o celular um pouco mais cedo, fazer o que precisa ser feito mesmo cansado. Esses gestos parecem pequenos, mas somados, constroem uma vida nova. E o mais bonito é que, aos poucos, você começa a se admirar. Começa a gostar de quem está se tornando. O mundo adora resultados visíveis: corpo, dinheiro, status. Mas o estoico entende que as mudanças reais acontecem no invisível. É o modo como você pensa, reage, se comporta quando ninguém está olhando. É o modo como fala consigo mesmo antes de dormir. Cuidar de si é um trabalho silencioso. Você não precisa postar, provar ou justificar. Precisa apenas viver o processo, dia após dia. E um dia, sem perceber, você acorda diferente, mais calmo, mais confiante, mais inteiro. E as pessoas notam, e as oportunidades aparecem, e você entende: não foi sorte, foi consequência. O estoicismo não quer que você fuja da dor, mas que aprenda com ela. Não quer que você ignore o mundo, mas que aprenda a se posicionar. Cuidar de si é viver com propósito. É entender que cada ação, por menor que seja, reflete quem você é. E que o mundo é apenas um espelho disso. Quando você cuida da mente, do corpo, da rotina e da alma, o propósito se revela sozinho. Você não precisa buscar fora o que nasce dentro. A coragem de dizer basta, a coragem de recomeçar, a coragem de se olhar de frente e admitir: eu me abandonei por muito tempo. Mas a boa notícia é que sempre é tempo de voltar a si, de reconstruir, de escolher de novo.
Cuidar de si é o maior ato de amor e coragem que existe. E quando você faz isso, o universo conspira. As portas se abrem, os relacionamentos se alinham, as oportunidades aparecem. Porque você finalmente está pronto para recebê-las. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Aqui estão 5 práticas estoicas que transformam qualquer vida. Comece o dia com propósito. Acorde e se pergunte: o que está sob meu controle hoje? Escreva isso. Tudo que não estiver, entregue. Treine o corpo. O corpo forte sustenta a mente forte. Mova-se. Alimente-se bem. Respeite seus limites. Silencie o ruído. Reserve momentos de silêncio. Desconecte-se das redes. Escute seus próprios pensamentos. Pratique a gratidão racional. Não é romantizar a vida, é reconhecer o que é bom sem negar o que é difícil. Revise seu dia. À noite, pergunte-se: fui melhor hoje do que ontem? Essa é a bússola da evolução. Tudo começa quando você decide cuidar de si. Não por ego, mas por sabedoria. Porque você entendeu que o mundo externo é apenas reflexo do seu mundo interno. Quando você se cuida, as coisas boas não aparecem do nada. Elas sempre estiveram ali. Você é que não conseguia enxergar. E esse é o verdadeiro despertar. O momento em que você percebe que a vida nunca foi contra você. Ela apenas esperava que você se alinhasse consigo mesmo. Então, cuide de você, com disciplina, com respeito, com amor. E assista o mundo inteiro mudar, começando por dentro. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários "Eu escolho cuidar de mim" e curta este conteúdo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque a transformação começa quando uma mente desperta. E a sua pode ser o início de muitas outras.